Bom dia, damas, bom dia, cavaleiros, pessoal do Thiago Ano, revisão para a prova. Vocês já sabem, o assunto que irá ser contemplado na prova será as revoluções inglesas, que são a gloriosa e a puritana, e a colonização da América inglesa, a colonização da América do Norte. Esses assuntos já foram dados, mas é preciso revisar para sempre manter eles em mente para vocês estarem bem afiados na prova. Não só na prova, são assuntos que tendem a cair no vestibular também. Então, revisem essa aula, assistam até ela mais de uma vez, assistam as outras aulas anteriores também e releiam os capítulos do livro. No caso de Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, ele inicia na página 38. No caso da colonização, na página 52. Então, é importante que vocês não só vejam os vídeos, até eu diria mais de uma vez para ficar bem gravado, mas também leiam o conteúdo. Bom, sobre os marcos dessa etapa revolucionária do período da Inglaterra. Ela foi uma etapa muito dinâmica, de muitas alternâncias no poder. Quando a gente viu, como a gente viu, a Elizabeth I, ela não deixou herdeiros, então ela marcou o fim da dinastia Tudor. O fim da dinastia Tudor assumiu a dinastia dos Stuarts, e o rei dessa dinastia, o principal dessa dinastia que assumiu o trono, foi Jaime I. Jaime I era um teórico do direito divino do rei. Ele tinha a teoria, defendia a teoria, a qual o rei era escolhido por Deus. E, portanto, ninguém deveria se opor às ordens do rei. Ou seja, ele era um rei absolutista. Ele não aceitava a intervenção do parlamento sobre o reinado dele. Isso gerou insatisfação dos parlamentares, gerou conflito. Então, quando Carlos I veio assumir, posterior a ele, os parlamentos ficou com receio de ter um rei que também tivesse essas práticas absolutistas. Para isso, fez um acordo. Você assume, porém, você respeita a autonomia do parlamento e não vai criar impostos novos sem autorização do parlamento nem novas leis. Esse rei concordou, porém, assim que assumiu o trono, não cumpriu o que tinha acordado. Fechou o parlamento e prendeu seus inimigos políticos. Bom, nesse sentido, o pessoal se revoltou, o povo se revoltou. E fizeram a chamada Revolução Puritana. A Revolução Puritana congregava diversos povos da Inglaterra, diversas populações da Inglaterra, por exemplo, os puritanos, os presbiterianos, certo? Tudo revoltado com esse rei que tinha essa característica anglicana e que não queria intervenção do parlamento sobre o seu governo. Essa revolta teve destaque para um líder militar, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um grande líder militar, se destacou na Revolução Puritana e, quando a Revolução teve sucesso, ele assumiu um governo republicano na Inglaterra, um breve período de governo republicano. Então ele tinha apoio dos puritanos, como ele mesmo era puritano, dos presbiterianos, dos chamados Levers, que eram puritanos que defendiam a liberdade religiosa, e dos Diggers, que eram puritanos também que defendiam a reforma agrária. Então, existiam essas divisões e Oliver Cromwell inicialmente tinha um apoio desse pessoal. Porém, quando Oliver Cromwell assumiu o poder, ele privilegiou não todos os seus aliados, mas só os seus aliados que eram puritanos como ele mesmo. Nesse sentido, os outros se sentiram negligenciados, se sentiram até traídos e começaram
a apoiar, fomentar a derrubada do poder do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell era um grande general, ele conseguiu se manter no poder. Porém, quando ele saiu e assumiu Richard Cromwell, que não era um tão bom general, teve que abrir mão do poder. Por quê? Porque eles haviam perdido o apoio dos líderes e dos diggers. Quem eram os líderes? Eram presbiterianos, eram puritanos, que defendiam a liberdade religiosa e inicialmente apoiaram a Revolução Puritana, porém depois ficaram insatisfeitos com o governo de Oliver Cromwell, e os diggers também. Quem eram os diggers? Eram aqueles que defendiam a reforma agrária, que inicialmente também apoiaram a Revolução Puritana, porém, posteriormente, insatisfeitos, ficaram contra o governo de Oliver Cromwell. Bom, com a perda de popularidade do regime republicano, houve um evento chamado de restauração monárquica, onde foi restaurada a monarquia, aí com Carlos II e Jaime II. Foram reis que ficaram nesse período de transição, certo? Porém, esses reis, eles ainda bebiam dessa perspectiva absolutista lá do Jaime I. Então, as pessoas se revoltaram, o parlamento novamente se revoltou e destituiu esses reis. Chamaram outra pessoa para governar a Inglaterra, chamaram o rei, que na verdade em inglês era holandês, chamaram Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, para assumir o poder, ele fez dois acordos importantes. Primeiro, o ato de tolerância, que era o quê? Estabelecia que todas as religiões, com exceção do catolicismo, seriam expiadas na Inglaterra. Ou seja, acabou essa confusão de diggers, de livres, de puritanos, presbiterianos e anglicanos. Todos seriam aceitos. E a Declaração de Direitos, a qual o rei aceitava que só iria promulgar novos impostos com a ajuda dos puritanos, do parlamento, e também estabelecia juízes para que julgassem as causas, ou seja, o Poder Executivo abria mão de uma das suas funções, se tornando menos poderoso. Então, o que é importante que a gente lembre? Essa perda de apoio, esse apoio inicial dos livres e dos diggers que foram dados a Oliver Cromwell, e que, insatisfeitos com o seu governo, abriram mão. Isso é importante lembrar, pois a perda de apoio do Oliver Cromwell foi crucial para o fim da República. Outra perspectiva importante, de lá após a restauração monárquica, quando aconteceu a Revolução Gloriosa. Essa perspectiva que resolveu o problema dos constantes conflitos na Inglaterra. O ato da tolerância, expedindo a diversidade religiosa, com exceção do catolicismo, e a Declaração de Direitos, que concedia ao parlamento, reconhecia o poder do parlamento e diminuía o poder do rei. Essas duas perspectivas, são importantes de serem lembradas, tanto da perda de apoio do Oliver Cromwell, quanto do Tolerance Act, que é o ato da tolerância, e a Declaração de Direitos. Isso é importante que vocês gravem. Agora, vindo para a colonização da América do Norte. Bom, a gente viu que a colonização da América do Norte, enquanto estava sendo colonizada, estava tendo confusão na Inglaterra, estava tendo guerra, disputa pelo poder, disputas internas. Então, isso fez com que a colonização na Inglaterra ela fosse tardia. E quando os portugueses e os espanhóis começaram sua colonização em 1500, 1530, a Inglaterra só começou em 1620, justamente devido a essas complicações no seu poder interno. De início,
essa colonização ela foi popular. Como assim popular? Ela não foi iniciativa da coroa. A coroa estava preocupada com outros assuntos. Ela foi iniciativa da própria população que queria um lugar em paz para viver, queria fugir desses conflitos, queria viver sua religião. Então, fugiram para a chamada Nova Inglaterra. Nesse sentido, ela inicialmente foi uma iniciativa popular. E, como as pessoas queriam migrar para viver, eles se organizaram em pequenas propriedades, ou seja, não existiam grandes latifúndios, apenas pequenas propriedades que atendiam às suas próprias necessidades de subsistência em um comércio incipiente, um pequeno comércio. Isso é característico do início da colonização na Inglaterra, aliás, da América Inglesa. Outra perspectiva importante, com o passar do tempo, mais adiante, depois de todas essas revoluções, a Inglaterra começou a se preocupar com a colonização de fato. A coroa começou a se preocupar com isso. Nesse sentido, começaram a colonização do sul também. Ela foi posterior. Ela já tinha uma demanda comercial, uma busca por uma demanda comercial. Então ela não se organizou em pequenas propriedades, ela se organizou em plantation. O que é o plantation? São grandes extensões de terra plantando uma única cultura, uma monocultura. Ou seja, uma grande fazenda gigantesca que planta só batata, uma grande fazenda gigantesca que planta só algodão. Um exemplo aqui que a gente pode ter seria as canaviais que a gente tem. Quando a gente viaja, o que mais vê é cana-de-açúcar. Ou seja, são plantejos, monocultura, de uma única cultura específica que tem como objetivo não o consumo, mas a venda daquele produto. Bom, isso aconteceu no sul dos Estados Unidos, mas é importante saber que essa parte aqui ela foi colonizada posteriormente com apoio e iniciativa da coroa. Bom, a colonização ela iniciou em 1620. A coroa inglesa só veio se preocupar com a colonização em si depois de toda essa confusão, depois do governo de Guilherme de Orange, depois do ato da tolerância, depois da Declaração de Direitos, ou seja, em 1688. Ou seja, passaram-se 68 anos de atividade da população inglesa na América do Norte, sem que fosse uma iniciativa direta do Estado, sem que fosse uma iniciativa direta da coroa inglesa. Então, o que a gente precisa lembrar? Das diferentes transformações que aconteceram, das diferentes revoltas, a Revolução Puritana, que colocou o Oliver Cromwell no poder, tirou o rei absolutista. O Oliver Cromwell congregava ao início diversas perspectivas da população inglesa, os Dealers, que eram os livres defendiam a liberdade religiosa, os Dealers defendiam a reforma agrária, além dos puritanos, como o próprio Oliver Cromwell era puritano, dos presbiterianos. Bom, porém, quando o Oliver Cromwell subiu no poder, ele só privilegiou os puritanos. Então, a perda de apoio fez com que enfraquecesse o governo de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell ainda conseguiu se manter no poder, porém o seu sucessor não conseguiu. Então, pôs fim ao regime republicano na Inglaterra e votou uma restauração da monarquia. Outra perspectiva importante é que esses reis da restauração monárquica, Carlos II e Jaime II, eles tinham essa característica absolutista semelhante ao Jaime I. E isso não era bem visto pela população, pelo parlamento. Nesse sentido, chamaram uma outra pessoa para governar. E a Revolução Gloriosa ela ficou conhecida por ser feita através de um acordo e não através de uma guerra. Por isso chama-se gloriosa, por foi feita com pouco derramamento de sangue. Guilherme de Orange, ele aceitou ser rei da Inglaterra, porém, para o parlamento, ele fez esse acordo com os parlamentares, que edificaram dois acordos principais: o ato de tolerância, todas as religiões seriam tratadas como iguais na Inglaterra, exceto o catolicismo, e a Declaração de Direitos, que limitava o poder do rei
o rei não poderia inventar novos impostos, exceto com aprovação do parlamento, e também criava os juízes, diminuindo assim o poder do rei. Agora tem um poder legislativo ativo e um poder judiciário existente. Então, o poder executivo do rei era bem diminuído. Outra situação, a colonização da América do Norte. Ela até foi de início popular, né? Pessoas se reuniram, entraram no navio e foram por conta própria para a América do Norte. Não foi iniciativa da coroa, eles já se organizaram em pequenas propriedades e ela foi tardia em relação a outros povos, a outros processos de colonização. Outra perspectiva, passado alguns anos, depois de a Inglaterra resolver todos esses problemas, depois do ato de tolerância, depois da Declaração de Direitos, a coroa inglesa, o parlamento inglês, começaram a se preocupar em aproveitar aquela terra que era da coroa inglesa. Então, começou a incentivar no sul dos Estados Unidos, na colonização do sul dos Estados Unidos, o regime de plantation. Mas isso foi bem posterior, isso não foi no início da colonização. Como a gente viu, as iniciativas populares de colonização da Inglaterra, da América Inglesa, iniciaram em 1620. Com o passar do tempo, a coroa inglesa só foi se perguntar a isso, se preocupar com isso, após 1688. Então, passaram muitos anos sem que a coroa inglesa se preocupasse com isso, se tivesse como objetivo essa colonização da terra. Então, colonização da América do Norte foi tardia, foi iniciativa popular, foi regime de pequenas propriedades. É isso que eu quero que vocês lembrem. Até a próxima aula.